Olá, Bijob, começando agora. Hudson, tudo bem contigo? Tudo bom, Gustavo? Mais uma segunda-feira juntos. Vamos falar de tecnologia. Tecnologia. Sim, Joia. tecnologia no setor de logística e infraestrutura e também aberto para outros setores, né? É isso aí. Nosso convidado é Danilo Abondanza, CEO da Molsten. Tudo bem, Danilo? Tudo bem. Obrigado. Prazer, Gustavo. Joia. Prazer, Hudson, de estar aqui e participar desse programa. Legal, uma alegria, tenho certeza que nossa conversa vai ser A gente ótima. agradece muito e vai ser muito bom. Isso aí. Antes de a gente começar a nossa conversa, vamos ver as oportunidades dessa semana. Vamos lá com oportunidade no Centro-Oeste. É do Grupo Eco Rodovias, que precisa de engenheiro pleno com foco em obras na cidade de Uruaçu, Goiás. Vai avaliar prestadores de serviço durante contratações. A empresa pede ensino superior em engenharia civil e experiência na área de rodovias. Endereço de inscrição na tela. No Sudeste, a VLI contrata analista de proteção ao negócio. Oportunidade para Uberaba, Minas Gerais. Vai melhorar a disponibilidade e confiabilidade dos sistemas de monitoramento eletrônico. A empresa pede ensino superior completo. A Maersk precisa de assistente de atendimento ao cliente na cidade de Santos, São Paulo, para executar procedimentos de despacho aduaneiro. Precisa de inglês intermediário. E a BBM Logística contrata operador de colheitadeira para Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Vai preparar as máquinas para o início das operações. Precisa de ensino fundamental e treinamento específico. Endereço de inscrição na tela. É isso aí, vocês viram as vagas dessa semana. Danilo, como que você começou nesse ramo de tecnologia, né? E como que você chegou até a Molsten, antiga Modal GR? Foi engraçado, eu queria ser um engenheiro, né? Eu estava no colégio, eu jogava handball e morava em São Paulo e eu queria estudar no Mackenzie. Porque o Mackenzie dava bolsa de atleta, em função da minha precariedade financeira lá, eu não tinha condição de ter, de estudar, pagar a minha faculdade. Então eu precisava ter uma bolsa. E ele dava bolsa atleta para jogadores, enfim, no Mackenzie. Então eu peguei o manual do candidato do Mackenzie e busquei o curso de engenharia. Só que o curso de engenharia era só período integral. E engenharia de materiais à noite. Tá. E aí eu preciso trabalhar. E aí com isso eu fui no mais próximo, que era a tecnologia. E aí eu fiz sistemas de informação. Então, Certo. algo que eu tinha aptidão de cálculo, álgebra, sempre aptidão com mais área de exato, lógica, né? Física, eu segui por esse caminho. E aí entrei na tecnologia, gostei da área, gostei da atuação e fui evoluindo. Legal, porque você é fundador e continua à frente hoje da Molsten, antiga Modal GR, mas você tem uma carreira profissional que é anterior, né? Você tem passagem por grandes empresas também. Trabalhei aí lá atrás, boy, fui atleta recebendo um dinheirinho, enfim, mas minha carreira começou em estágio, onde eu trabalhei no Centro de Vigilância Epidemiológica, na Prodesp. Depois eu fui para Brasil Prev, trabalhei com estágio, trainee, aí saí de lá, fui para consultoria, para o mundo de consultoria. Fiquei durante esse período de 2 anos de estágio, depois eu fui para o mercado de consultoria. No mercado de consultoria eu fiquei 4 anos e meio. Nesse período foi quando eu tive uma carreira exponencial de crescimento, onde eu saí de um desenvolvedor júnior para ser um PMO de gestão de portfólio, gestão de projetos. Legal. Enfim, de soluções fiscais, solução na área fiscal, dentro de consultorias como DataSul, TOTO, Sonda e SoftTeam, que era uma consultoria menor. E eu fiquei nesse período trabalhando, conhecendo, visitei mais de 100 empresas brasileiras, implantando solução fiscal, ou apresentando, ou conhecendo no Brasil inteiro, viajando no Brasil inteiro. Então, isso me deu uma boa bagagem de conhecimento, de negócio, né? E a bagagem de tecnologia, a faculdade ela ensina, mas aí você tem o conhecimento técnico, você vai aprimorando ao longo do tempo. Né? Mesmo porque cada dia é uma novidade. Com certeza, ainda mais essa área que se evolui a cada dia. E aí você enxergou
primeiramente no setor de logística, como que você chegou lá? Porto Logística era uma necessidade regional ou você via muitas dores que a inovação estaria ali para suprir isso? Voltei para o mercado financeiro, voltei para a Brasil Prévia, onde eu era estagiário trainee, para ser líder do projeto. Fiquei 1 ano e meio. Entendi que o mundo CLT não era aquilo que eu gostaria, aquilo que eu tinha, né? Eu fiquei 1 ano e meio, precisava sair. Foi quando eu tive um convite de um amigo que trabalhava na extinta Grupo Libra, aqui em Santos. Até então eu não conhecia o mercado portuário, nunca tinha trabalhado nele. Nenhuma empresa que eu visitei era portuária. E isso foi em fevereiro de 2012. Foi quando eu entrei, a Grupo Libra tinha uma estratégia de trazer aí a tecnologia à frente para o negócio, né, como um diferencial competitivo para ela, e trouxe algumas pessoas, né, trouxe 4 ou 5 pessoas. Entre elas, trouxe eu e meu sócio, que até então eu não conhecia. Né? Ele veio de consultorias Accenture, Editora Abril, enfim, saiu da Editora Abril e veio para Santos, trabalhar em Santos. E ele é santista. E eu, morando em São Paulo, vim trabalhar aqui. E como que veio a oportunidade, a questão de empreender nesse mercado, né, em tecnologia, nesse segmento? Foi quando eu entendi a diferença que eu tinha de tecnologia e inovação nos mercados que eu atuei perante o mercado portuário. Né? Você tinha tecnologias muito obsoletas, processos em tecnologia muito defasados e um impacto muito assustador, assim, bem diferente do padrão que o mercado tem. Então, eu vi um mercado de portuário como um mercado bem defasado. Isso nós estamos em 2012. Né? Um exemplo, você tinha o Windows XP, que já não tinha mais suporte da Microsoft e tinha máquina com Windows XP. Né? Telas de tubo, todo mundo tinha tela de tubo. Não existia mais telas de tubo. Pelo menos nos clientes que eu atuei, nas empresas que eu fui. Então, nisso, você começa a entender o problema. Quando você fala com a área operacional do porto, cara, a inteligência de negócio é muito grande. Por quê? Demanda muita senioridade e inteligência. Porque falta apoio de processo com tecnologia. Então, tinha um grande esforço de grandes consultorias do mercado nacional, prestando serviço nesse segmento para os grandes terminais, os grandes portos, porém com a ausência de conhecimento dessas consultorias, somando a ausência de maturidade em aptidão de processo para a tecnologia das empresas, dos portos e terminais, você tinha uma baixa aderência, geração de valor desse mercado. Então, a gente discutiu de 2012, 2013, quando eu saí do Grupo Libra, nós saímos. Eu fui para outra área de transportadora. Meu sócio ele foi para outro local. E a gente foi discutindo, conversando, até em 2015 a gente fundar a Molsten. Né? Fundar a antiga Modal GR, hoje como Molsten. Justamente para trazer valor de entrega mediante o trabalho por meio da tecnologia. Não apenas entregar a tecnologia como era entregue, sem ter a entrega de valor. Certo. Esse é o grande Interessante, ponto. onde muitos viram risco, né? E você viu oportunidade. Né? É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Sim. Né? Você vê o copo meio cheio, perfeito. E está aí hoje uma baita empresa, né? Que é a Molsten, ocupando um belo espaço e com toda a condição de crescer ainda mais. Conta para nós, Danilo, qual é o tamanho da equipe da Molsten hoje e qual é o perfil do profissional que vocês têm a bordo? A gente tem por volta de 200 profissionais. A gente tem o nosso perfil, ele tem o nosso maior background, tecnologia, né, para a sua especialidade. Natural. Eu tenho uma parte completamente inteligente no negócio, focado em negócio, processo, negócio, em jornada do cliente, em entendimento de necessidade e requisito, né, que tem técnicas e tecnologia para isso também. Mas 100% do time, nós trabalhamos o entendimento do valor daquilo que está sendo feito. Por que está sendo feito aquilo? Não apenas
a tecnologia do desenvolvedor, do analista de desenvolvimento, um programador, de desenvolver uma tela para entregar para o cliente, mas sim entender por que aquela tela existe. Quem que pediu? Faz parte de qual processo? Qual que é o objetivo do cliente naquele pedido? Qual que são os resultados-chave a serem atingidos a partir daquele trabalho do botão que eu estou colocando dentro daquela tela? Justamente com isso, você consegue gerar valor em qualquer coisa que você faça. Tirando a capacidade de ser um robô programado, que isso aí vai substituir, para ser uma pessoa inteligente, independente da área, da parte e atuação que ele está, e do nível hierárquico que ele possui. Não deixando isso apenas para o sênior ou a liderança do time ter isso, mas isso trabalhar desde a base. Perfeito, porque essa sensibilidade de entender a dor do cliente, não há... Pode ser que isso um dia aconteça, mas talvez ainda a inteligência artificial ainda não alcance. Então tem que ter inteligência humana com a sensibilidade adequada, que enxergue qual é a porta certa para entrar. Bom, aí nós vamos entrar, até com a ajuda da inteligência artificial, depois na caminhada, mas eu preciso saber que porta é essa, né? Interessante. Agora, um time de 200 profissionais é algo invejável, né? E a gente fomos diminuindo em função de produtividade, modelo de atuação, né? Então, hoje é um time que a gente tem aí há bastante tempo, no mesmo volume médio de pessoas, crescendo o número de projetos, mantendo o número de pessoas, justamente pelo nosso modelo de atuação e de entrega que a gente faz. Legal. Uma outra questão que passa sempre aqui nessa mesa são as questões comportamentais, né? Eu tenho certeza que o teu time é altamente capacitado tecnicamente para tocar os processos que vocês tocam. Agora, as questões comportamentais, nós estamos falando aqui de geração Z, enfim, como é que você tem visto? O que é que tem te incomodado como empreendedor? Ou o que tem te animado como empreendedor ao trabalhar com esse público, olhando o aspecto comportamental? Mesmo porque a gente tem ali todas as gerações dentro da Molsten, né? Pelo que a gente percebe, a gente vai ter desde os mais jovens, né? E também, né, as gerações mais antigas. E depois eu queria também que você falasse um pouco sobre como que é esse esquema de trabalho, emendando, né? Porque é um esquema muito descontraído, pelo que a gente percebe, né? E aí, assim, em similaridade a outras empresas de tecnologia. Aí as grandes, as big techs, né? Como diria. Para eu falar alguns tópicos, a gente precisa falar sobre cultura. Perfeito. E a cultura, ela é criada a partir dos princípios que você rege sua empresa. Então, lá na fundação, né, da empresa, a gente tinha um problema de negócio, um desafio de negócio que gera uma oportunidade que a gente se arriscou a gente entrar no mercado. E entramos no mercado. Só que para isso a gente precisa seguir alguns conceitos nossos como princípio. E entender tanto a região que nós estamos, o mercado que atuamos, o profissional que precisamos, né? E o modelo que queremos. Tendo de uma forma clara, num plano de negócio mental, né, numa conversa, a gente tem alguns pontos onde todos trabalham juntos na empresa. 100% do time tem um espaço único, onde é um open office, onde todo mundo senta onde quer. Eu, no cargo que eu estou, eu não tenho nenhuma sala. Então, consequentemente, todas as ações que eu tenho, que eu faço, eu tenho um júnior estagiário que está do meu lado e está ouvindo. Quando eu tenho assuntos de forma particular, que isso acontece, temos sala de reunião. Mas privilégios de utilizar de algo mediante ao meu cargo não existe. Então, com isso, você trabalha uma ação onde você coloca todo mundo em igualdade como pessoa. Certo. E responsabilidade que rege o seu salário, a sua remuneração, o seu nível, né? E eu trabalho muito a pirâmide invertida, que é quanto maior você está, mais servir a base. Né? Mais servir a base você precisa. Então, quem entrega valor é quem está executando o trabalho, e não o gestor. Então, o gestor ele sempre trabalha servindo. E eu sou um servo de toda empresa, pensando
da porta para dentro. Quando eu penso de porta para dentro. Então, esse é o princípio. O segundo ponto é a gente acreditou lá atrás e até hoje que a Baixada Santista de 2015 ela tinha uma carência muito alta de ausência de profissionais de tecnologia e inovação, com capital intelectual nesse mercado. Então, a gente colocou como nossa própria alavanca de crescimento a formação de pessoas. Certo. E os poucos que tinham aqui, você tinha os que trabalhavam em grandes empresas ou pegavam o fretado e subia. São Paulo. Trazendo uma oportunidade para essas pessoas pegavam o fretado, acordavam 4 e pouco da manhã, voltavam 8h30 da noite, a trabalhar numa empresa que tem os mesmos privilégios, modelos de atuação e desafios, mas trabalha do lado de casa. Faz toda a diferença. Sim. E aí você tem... esses são os aspectos principais, né? E a gente vem trabalhando onde a formação continuada, o processo de formação, é a principal base para o nosso crescimento. Onde a gente já formou mais de 500 alunos, transformando eles em profissionais. De 16 a 48 anos. Seja pessoas que nunca trabalharam na vida, seja pessoas que trabalhavam de diversas funções para sobrevivência, e tem pessoas que eram enfermeiro, segurança do trabalho, e fez uma mudança de carreira para a tecnologia, já com uma certa idade, e mudança, né? O estagiário sênior, como a gente diz. E com isso eu tenho uma diversidade de conhecimento, diversidade de cultura, e com isso enriquece o time como um todo, pelo modelo e pela cultura, estando todos juntos, trabalhando juntos. Os desafios são compartilhados. E dessa forma, a gente tem a colaboração. A gente divide o problema e multiplica a solução. Esse é o nosso conceito. Uma cultura que foi implantada já desde o nascimento da Molsten, lá atrás com o Modal GR. Né? Sim, é tudo aquilo que a gente via em consultorias, que eu trabalhei, que meu sócio trabalhou aqui, faltavam, não tinham, que a gente gostaria de ter. A gente criou a empresa dos nossos sonhos. Se eu fosse um analista, né? Trabalhamos muito em empatia. Se eu fosse um analista júnior, o que eu gostaria de ter? Eu trabalhava na Brasil Prev, dando exemplo para vocês, trabalhava lá estagiário, trainee, e eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos lá, eu vi o presidente 2 vezes. 3. Uma no elevador, uma no café da manhã com o presidente, e a outra foi que eu estava numa reunião com toda a TI, onde ele apareceu e ele deu umas palavras e ele me cumprimentou. Cumprimentou todo mundo e me cumprimentou. Eu queria saber o que esse cara pensava. Eu queria saber por que ele estava ali. O que fez ele crescer. Eu não tinha esse acesso. Só que eu tinha um coordenador, um gerente, um superintendente, um diretor estatutário e o presidente. O diretor estatutário e o presidente eu não via. O superintendente tinha uma sala que eu não via também. Mas eu não trabalhava junto, mas não via. Na Molsten, independente do tamanho, todos conseguem entender e saber a minha visão de pensar, a minha forma de raciocinar, o que a empresa espera, busca e acredita. E com isso, eu entendo que o crescimento intelectual é muito maior. Tecnologia, nós aprendemos em vídeo. Em grupos de estudo, se aprende tecnologia. Tem gente que tem mais aptidão, outros menos, porém, você tem a utilização da tecnologia. O que muda o bom profissional? O conhecimento para entrega de valor. O que se busca? Como que se gera valor por meio da tecnologia? Tecnologia nunca é o fim, é sempre um meio. Se a tecnologia é um fim, você é um pesquisador científico, que é o que eu acredito que em alguns anos vai acontecer. Teremos diversos cientistas em tecnologia, trazendo novas e novas tecnologias para melhorar aquela tecnologia já existente. Aquela IA melhorada, aquela gestão de blockchain, das redes de blockchain melhores, diferentes, desenvolvimento específico, melhor, porém, para que alguém use isso e aplique no negócio.
Então, um profissional que, independente da sua área de atuação, saiba a entrega de valor daquilo que a empresa busca e do que seu cliente ou cliente do cliente busca, você consegue ser o diferencial e gerar valor. Então, a Molsten, ela trabalha isso muito forte desde o seu processo de formação. É a visão crítica do processo, o entendimento por que está fazendo aquilo. Saber o valor. Então, quando é passada uma demanda, a gente tem uma solução de aeroporto. Quem que vai usar a solução? Quais são as áreas? Olha, essa é a funcionalidade, quem que vai usar? Ah, é um controlador de acesso do aeroporto. Ah, ok, controlador de acesso. Então vamos ver. A escolaridade. Qual que é o perfil de acesso? Ele tem muito tempo para olhar? Ele é alfabetizado? Sim. Qual que é o nível? Qual que é a idade média? Isso tudo muda a forma de você usar uma aplicação. Sim, com certeza. E traz a aderência da solução. Então, são um exemplo que eu estou te trazendo aqui, eu posso trazer vários. Mas que são exemplos onde gera-se o valor. Perfeito. Acho que ficou muito claro, né? E o meu sentimento aqui, te ouvindo, né, falar com o entusiasmo que você está falando, mostra que isso é acho que muito da sua visão de mundo, de vida, do teu sócio também, tenho certeza, e que quanto vocês colocam isso na cultura, ou transformam, né? Formam, na verdade, a cultura. Eu ouvi um empresário do seu tamanho falar de que de base invertida, de que o topo está para servir a base, é algo que todos nós devíamos pensar assim, e agir assim, né, e fazer a hierarquia trabalhar em favor do conjunto e não o contrário. Não é para você ter um presidente que você viu 3 vezes na vida profissional. Isso faz toda a diferença, né, Gustavo? Não tem cabimento, né? Você não ter esse acesso, você dificulta muito aí o crescimento mesmo da empresa, né? No mundo que a gente vive hoje, eu não vejo justificativa para ser o contrário. O que eu não entendo é porque a resistência ainda não ir para um modelo como esse que você está comentando. Se eu tivesse seguindo um modelo do mundo corporativo tradicional, que não é certo nem errado, apenas é um modelo, tá? Deixando muito claro aqui, não estou certo e errado. Apenas eu tenho um modelo específico que eu entendo que é o que gera mais valor. Mas eu, pela minha vontade, pela minha ambição que eu tinha de crescimento, de entendimento e conhecimento, né? Sugar o conhecimento dos outros, cada vez conhecer mais. Eu fizesse a mesma coisa que os outros fizeram, eu não teria empatia comigo mesmo e nem com quem trabalha comigo. Pois é. Sim. Então isso, eu consigo potencializar as pessoas que estão comigo, gerando mais valor. É isso, mas é exatamente isso, esse é o ponto do meu incômodo, né? Porque tem uma coisa contra a qual você não consegue lutar mesmo que você queira, que é o resultado. Se você tem uma organização hoje, do porte que é a Molsten, com os resultados que está trazendo, e age dessa forma, é porque o negócio funciona, né? Então, sim, o resultado é contra fatos, né, não há argumentos, não é isso que dizem? Então, se o resultado está acontecendo... Estão acontecendo, que é o final, que é o objetivo. Exato, E veja, quando a gente fala de resultado, não estamos falando aqui de é o resultado da empresa ou para os sócios de uma maneira exclusiva. Pelo que eu entendi, é um resultado compartilhado em que todos crescem, todo mundo está na mesma vibe de seguir botando a empresa para frente. Mesmo porque, né, é uma troca. E gera comprometimento, engajamento, enfim, tudo aquilo que a gente procura, às vezes de forma, vamos dizer, vou chamar artificial, não é um bom nome, mas implementar numa organização. E dá trabalho. Eu acho isso ótimo, porque é um dos produtos que a consultoria vende. Agora, se você consegue fazer isso naturalmente, pronto, acabou. É a melhor forma de fazer, né? É isso aí, Danilo. Poxa, passa rápido quando a conversa é boa, estamos chegando já no final. Muito obrigado, viu, Danilo, por participar com a gente aqui do Bijob. Obrigado, eu que agradeço. Falar um pouquinho dessa experiência da Molsten, né? Uma experiência bem sucedida. Né? E que pode servir de exemplo aí para muitas empresas. Exato. Né? História de sucesso sempre é interessante ver. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Hudson, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos lá para mais uma semana. É isso aí. Bijob volta então na próxima segunda-feira. Uma ótima semana para você e até lá.